Olá, caríssimos! A análise sintática é um método de trabalho cuja finalidade é a de nos tornar conscientes de mecanismos que utilizamos inconscientemente. Com isso, ela permite que aumentemos o controle sobre o nosso próprio texto e adquiramos mais condições de decifrar os significados obtidos pelas diferentes combinações de palavras. Lembrem-se de que trabalhamos com dois mecanismos produtores de significação. São eles a seleção e a combinação de signos linguísticos. Na análise sintática, o foco está na combinação, no caso de signos verbais, para formar unidades de sentido mais amplas. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, os termos essenciais. A oração possui dois termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, e é sobre eles que falaremos aqui. O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. A fumaça do cigarro contém 4.720 substâncias tóxicas. Sujeito da oração, a fumaça do cigarro. Tirando o sujeito, tudo o que restar, exceto o vocativo, será o predicado. O predicado é o termo que contém o verbo e que informa algo sobre o sujeito. Contém 4.720 substâncias tóxicas. Em português, o verbo da oração concorda com o sujeito em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e em número singular ou plural. O verbo é, portanto, a pista mais segura para indicar o sujeito da oração. Outro dado importante a ser lembrado é que nunca o sujeito vem precedido de preposição. No uso prático da língua, há certas situações em que se faz necessária a identificação do sujeito, como, por exemplo, para decidir sobre certos casos de concordância verbal ou ainda para decifrar o sentido de uma oração mais complexa. Existe um passo a passo que pode ser usado para encontrar o sujeito da oração. Vamos usar um exemplo para ver como isso acontece. A oração: ocorreram no verão passado chuvas fortes em todo o estado. Primeiramente, sublinha-se o verbo ocorreram. Observa se não se trata de um verbo impessoal, porque se o verbo for impessoal, a oração não tem sujeito. Nós estudaremos mais a fundo os verbos impessoais na aula sobre tipos de sujeito. Se o verbo não for impessoal, como nos casos que veremos aqui, pergunta-se antes do verbo o que é que ou quem é que. A resposta a essa pergunta é o sujeito da oração. Que é que ocorreram? Resposta: chuvas fortes. Sujeito da oração. Tirando o sujeito, tudo que restar será o predicado. O verbo está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Vejamos um outro exemplo. A Polícia Federal confiou à Presidência da República o desfecho da crise. Sublinha-se o verbo, que é confiou, e pergunta-se antes do verbo: quem é que confiou? Aqui, atenção. Lembre-se de que eu falei que em português nunca o sujeito vem precedido de preposição. Então, apesar de a Polícia Federal estar na posição 1 do enunciado, esse termo não é o sujeito, pois vem precedido da preposição a. Percebemos isso pelo acento grave indicador de crase, que é justamente a fusão de dois sons idênticos, o a preposição mais o a artigo definido feminino singular. Quem é que confiou? A Presidência da República, que é o sujeito dessa oração. Esses dois exemplos nos fazem refletir que nem sempre o sujeito da oração aparece antes do verbo, ou seja, na ordem direta. Essas orações estão na ordem inversa, situação em que o sujeito aparece depois do verbo. Nos dois casos, o sujeito aparece no meio do predicado. Na ordem direta, as orações ficariam assim: chuvas fortes ocorreram em todo o estado no verão passado. A Presidência da República
confiou o desfecho da crise à Polícia Federal. Os deslizes de concordância verbal ocorrem muito comumente em orações como essas, que estão na ordem inversa. O hino nacional brasileiro já apareceu em várias questões de concursos e vestibulares, e a pergunta é sempre a mesma. Qual o sujeito da primeira oração da letra do hino? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Eu já ouvi muitas respostas e eu sempre me interesso em entender o porquê. Algumas pessoas dizem que o sujeito é o povo, porque associam a palavra sujeito a uma pessoa. Mas o povo vem precedido da preposição de, e o sujeito nunca vem precedido de preposição. Então o sujeito não é o povo. Há outras pessoas que dizem que o sujeito é indeterminado, pensando num eles que não aparece na oração. Mas a verdade é que o sujeito é determinado sim. Quem é que ouviu? As margens plácidas do Ipiranga. E as margens ouvem? Alguns poderiam perguntar. Sim, é um caso de personificação ou prosopopeia, figura da linguagem pela qual se dão atributos de seres animados a seres inanimados. Colocando a oração na ordem direta, ficaria assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Foram elas as margens plácidas, calmas, serenas do rio Ipiranga que ouviram o brado, o clamor, o grito retumbante, estrondoso de um povo heróico. E como terminamos com o hino nacional brasileiro, eu vou arrematar com uma citação de Rui Barbosa, a Águia de Aia, político, jurista e orador brasileiro que até hoje desperta paixões por sua oratória. A pátria não é ninguém, são todos. E cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. É a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Um beijo e fique ligado, porque aqui no canal Um Filho Teu não foge à luta. E a gramática é o que unifica a língua e a nossa pátria mãe gentil, e tudo isso sempre, sempre